E aí, galera? Pois é, eu vi que nem todo mundo, eu vi que não tiveram muitas visualizações, foram 25, 26 visualizações, e algumas perguntas surgiram. Teve gente que perguntou sobre continentalidade e maritimidade. Gente, olha só. E sobre fatores determinantes do clima. Deixa eu falar aqui rapidamente, enfim, embora já tenha até vídeo sobre isso, eu já falei sobre isso aí no mês passado, quando vocês fizeram a outra prova. Vamos lá, são alguns determinantes do clima. Né? A latitude é determinante do clima, a altitude é determinante do clima, a maritimidade, a continentalidade e as correntes marítimas. Então, esses são os quatro principais determinantes do clima. Tem gente que fala aí que vegetação também pode ser determinante do clima, enfim, mas vamos falar principalmente desses quatro. Latitude. A latitude é a distância de um ponto qualquer da Terra para a linha do Equador. Então, quanto maior for a latitude, mais inclinado o Sol incide. Então, mais frio é, ou seja, menos ele consegue aquecer. E aí, quanto menor a latitude, mais próximo do Equador, e aí por isso o Sol bate mais retinho e por isso mais quente. A altitude, quanto mais alto, quanto mais elevado você está, mais distante do nível do mar, mais frio é, porque as moléculas ali não ficam tão juntas, elas ficam separadas, porque a pressão atmosférica é menor. E aí, essa separação das moléculas, elas impedem que o calor fique retido. Né? O calor ele fica mais retido quando as moléculas são juntinhas aqui no nível do mar. Então, por isso, por exemplo, que o Rio de Janeiro é mais quente que Petrópolis, que fica a 900, quase 1.000 metros de altitude. Com relação às correntes marítimas, elas podem ser quentes ou frias, elas influenciam tanto na temperatura quanto na umidade do lugar. Eu sempre dou dois exemplos. O exemplo da corrente de Humboldt, que faz com que o deserto do Atacama se forme. Então ela influencia diretamente na umidade ou na falta de umidade de uma região, por isso que ali se forma um deserto. E a corrente do Golfo, que atua lá no hemisfério norte, que sai do Golfo do México, mas atua principalmente no litoral da Europa, e por isso lá é menos frio do que deveria ser. Essa corrente ela é quente, então ela influencia diretamente na temperatura daquela região. E por último, a continentalidade e a maritimidade. Gente, presta atenção. A umidade na atmosfera ela ajuda a reter calor. Então, quanto menor for a umidade, maior é a variação de temperatura. Né? Então, quando eu falo de continentalidade e maritimidade, eu estou falando diretamente na questão da variação de temperatura. O Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, e por isso ela é mais úmida, a tendência é que não haja uma variação de temperatura muito grande. Né? Se você passa um dia muito quente, como enfim, um dia de verão, que tenha feito 40 graus, à noite também vai ser quente, porque a umidade vai reter o calor durante a noite. Então, obviamente, a temperatura vai cair um pouco, mas ela não vai despencar. Em cidades como Belo Horizonte, Brasília, que ficam muito distantes do litoral, são cidades muito secas, Brasília, por exemplo. Né? Então, a tendência é que eu tenha um dia muito quente, por exemplo, e que a temperatura ao longo do fim do dia e no início da noite comece a cair, porque a umidade não vai conseguir reter esse calor. Então, quando eu tenho continentalidade, eu tenho uma variação maior da temperatura. Quando eu tenho maritimidade, eu tenho uma variação menor da temperatura. Um outro exemplo em que a gente pode observar isso são os desertos. Qual é a principal característica do deserto? É a falta de umidade. Então, no deserto, que é seco, né, eu tenho uma variação de temperatura absurda. Eu posso ter quase 50 graus durante o dia e durante a noite eu posso ter temperaturas negativas. Ok? Então, a variação de temperatura no deserto é absurda por causa da falta de umidade, né, que é a principal característica do deserto, a secura. Perguntaram também sobre aquecimento global, efeito estufa e buraco na camada de ozônio. Se liga. Gente, presta atenção. Aquecimento global e efeito estufa são coisas diretamente relacionadas. Tá? Então, vamos lá. Efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural. Né? Os raios solares eles incidem aqui sobre a Terra, sobre a superfície terrestre, aquecem a superfície e depois aquecem a atmosfera. Então o aquecimento ele não é de cima para baixo, ele é de baixo para cima. Se fosse de cima para baixo, no alto da montanha ia ser mais quente do que aqui na superfície. Então o aquecimento ele é de baixo para cima. Depois que o Sol incide e ele volta, é que ele aquece a atmosfera. Então,
isso é natural. Se não houvesse o efeito estufa, a Terra seria muito mais fria do que ela é. Então, para que haja vida na Terra, eu preciso do efeito estufa. Qual é o problema? O problema foi o que o homem fez, principalmente no último século. O homem pegou, jogou gases do efeito estufa, né, ou gases que retêm calor. Quem são eles? Os principais? Dióxido de carbono, CO2, e o metano, o CH4. Né? Então, esses gases, eles ajudam a segurar mais calor. Eles fazem com que o efeito estufa seja maior. Então, o homem foi lá e acelerou o efeito estufa. Então, passamos a ter um problema. O aquecimento global aconteceu. Né? A Terra passou a ficar mais quente do que ela era normalmente. Então, efeito estufa, fenômeno natural. Aquecimento global é que é o problema. Tá? Agora, buraco na camada de ozônio. Buraco da camada de ozônio não tem nada a ver com efeito estufa. Buraco da camada de ozônio não é causado pelos gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa são o CO2 e o CH4, principalmente. E o gás do buraco na camada de ozônio é o CFC, o clorofluorcarbono. Né? Onde é que o CFC está presente? Principalmente nos aerosóis, né? Aqueles sprayzinhos, que hoje em dia existem leis para que não haja esse tipo de gás, para que esse gás não seja usado. E nos equipamentos de refrigeração, né? Geladeira, ar-condicionado. Na verdade, durante muito tempo nós usamos isso, e aí esse gás, ele, quando é liberado para a atmosfera, ele chega lá na camada de ozônio e faz com que essa camada de ozônio se desfaça. Né? Acontece uma reação química ali e essa camada de ozônio ela se desfaz. E abre um buraco, abre falha. Qual é o problema? O problema é que a camada de ozônio ela tem o papel de filtrar os raios solares. Então, filtrar os raios solares, exatamente não. Filtrar os raios ultravioleta. Existem dois tipos de raio, o ultravioleta e o infravermelho. O infravermelho é aquele que aquece, tudo bem? Então, a camada de ozônio não faz nada com o raio infravermelho, mas ela cuida do raio ultravioleta. O ultravioleta é aquele que queima. Tá? Então, o que vai fazer a sua pele, por exemplo, ficar morena, não é o infravermelho, é o ultravioleta. Ok? Então, esse raio ultravioleta, quando ele passa direto pela camada de ozônio sem filtro, sem ser filtrado, ele pode te queimar demais e causar câncer de pele. Né? Então, pode causar câncer de pele, ele pode diminuir a produtividade agrícola. Esse é o grande problema do buraco na camada de ozônio. Qual é a solução para isso? Parar de usar o CFC, parar de usar o clorofluorcarbono. Nós já diminuímos muito o uso disso e a tendência, na verdade, já existe, né? O buraco na camada de ozônio hoje é menor do que já foi. Né? Se a gente continuar fazendo o papel de casa direitinho, a tendência é que ele feche. Então, repetindo, efeito estufa e aquecimento global, ok, relacionados. Buraco na camada de ozônio, nada a ver com isso, ok? Efeito estufa e aquecimento global tem a ver com calor, aquecimento, ok. Efeito estufa, buraco na camada de ozônio, não tem nada a ver com calor, ok? Porque ultravioleta para um lado e infravermelho para o outro. Infravermelho aquece e ultravioleta queima. Beleza? Gente, espero que eu tenha ajudado. Imagino, eu vi as notas aí da maioria da galera, tá todo mundo muito bem de nota. Parabéns. Espero que vocês entrem de férias logo e a gente se vê provavelmente em fevereiro. Abração, valeu!